Hoje à noite eu quero compartilhar sobre o fato que quem está em Cristo é irremovível e indestrutível, porque o nosso Deus é irremovível e indestrutível. Nosso Deus é tão grande que na verdade nós só temos uma ideiazinha dele. Cientistas estão falando que tem 13 bilhões de galáxias, eu tenho dificuldade de entender uma só, que é a nossa. Às vezes eles falam que viajando a 40 mil quilômetros por hora, não sei quantos anos para cruzar a nossa galáxia, ela é só uma. E o nosso Deus é o Criador de todas as coisas. Eu nem sei se tem ET, os cientistas presumem que existem, mas que eles estão muito, muito longe nesses bilhões de galáxias. Eles não chegarão aqui na Terra com aquelas espaçonaves para nos atacar, para nos acabar com a gente. Isso eles não têm essa preocupação. Cientistas estão preocupados se uma grande estrela vai estourar e se virá então uma onda de produtos químicos, de rádio ou o que for, e aí sim acaba com a vida na Terra. Eles não estão preocupados se as naves chegarão, eles estão preocupados com as grandes explosões neste vasto universo e como elas podem afetar esse grãozinho de areia que é o planeta Terra nesse vasto universo. Eles não estão preocupados em encontrar monstros por aí afora, esses ETs monstros. Eles estão preocupados em encontrar bactérias, quem sabe Marte, onde eles presumem que tem água debaixo do solo, e eles presumem que a evolução acontece através de bactérias. Eles estão atrás de bactérias para saber se tem vida fora da terra. A palavra do Senhor diz que o nosso Deus criou todas as coisas, e Ele colocou nesse grãozinho de areia uma criação, que somos nós, a sua imagem e semelhança. Sem que nós entendamos todas as coisas, porque a Terra é um grãozinho de areia no universo, e nós somos umas formiguinhas nesse planeta Terra, 7 bilhões de formiguinhas. A palavra do Senhor diz que Deus nos amou de tal maneira que Ele enviou o Seu Filho para nos salvar. Quando não havia nada, Deus criou todas as coisas, o Trino Deus. E sem que a gente conheça Deus na plenitude da sua grandeza e até mesmo o seu critério de justiça, mas aos olhos de Deus Ele entendeu que para nos salvar o critério era muito elevado. Uma das pessoas da Trindade, Jesus, deveria tornar-se homem. Esse ser eterno, perfeito, deveria limitar-se no tempo e no espaço, sendo um homem perfeito, e como homem perfeito tomar o nosso lugar ali naquela cruz, o nosso castigo, a nossa punição, a nossa morte, para que nele fôssemos perdoados e salvos. Nosso Senhor Jesus, Ele é indestrutível, Ele é irremovível. Quando não havia nada, havia o Trino Deus e havia Jesus. Não tem ninguém mais poderoso do que Ele, não tem ninguém mais eterno do que Ele, não tem ninguém mais onisciente, onipresente do que o Trino Deus, não tem ninguém maior do que Jesus. E o maior dos maiores limitou-se no tempo, no espaço, para morrer por nós e nos salvar. Agora, quando você e eu nos unimos àquele que é irremovível e indestrutível, pelo arrependimento de pecados e pela fé nele, nós nos tornamos indestrutíveis. Não é uma condição nossa mesma, porque no nosso pecado estávamos separados desse grande Deus e não tínhamos eternidade com Ele. Mas salvos em Cristo, nós estamos unidos nele e nós nos tornamos nele indestrutíveis. Aliás, é muito mais do que isso. É que nós às vezes não percebemos, não aprendemos, mas hoje eu vou falar para você, é muito mais do que isso. Tem crente que vive como se ele fosse aquele carro velho daquele pastor daquela igrejinha lá na periferia, aquele irmãozinho abençoado, cheio de Deus, santo, mas que tem uma vida muito simples. Ou aquele missionário que vive a vida apertada. Tem missionário muito abençoado, mas tem missionário
de vida muito apertada. E tem crente que vive como se fosse o carro velho do missionário de vida apertada. O tanque está sempre vazio do missionário, daquele missionário, porque tem missionário muitos abençoados. Tem crente que vive pensando que está faltando alguma coisa. E ele confunde não estar na plenitude do reino de Deus como estar faltando alguma coisa. Fique sabendo que é impossível ter Jesus e não ter o 100% de Deus. Se você tem Jesus, nele você é indestrutível. Mas mais do que isso, nele você tem o 100% de Deus. Você pode não estar vivendo na plenitude do reino, eu vou explicar isso. Não estar na plenitude do reino não quer dizer que o tanque do carro velho do missionário está vazio. A sua vida não é um carro velho faltando gasolina. Em Jesus você tem o 100% de Deus. É impossível não ter. Em Jesus você é plenamente abençoado. Não falta nada para ser perdoado e abençoado. Antes de subir aos céus ali em Betânia, eu gosto demais das últimas palavras de Jesus, começando ali na Judeia. Aí ele tem encontros na Galileia, ele volta para a Judeia, mas quando ele está na Betânia, subindo um pouco, antes de subir aos céus, ele diz: está escrito, o Cristo tem que padecer, morrer no terceiro dia, mas em seu nome, por causa dele, por causa de Jesus, da sua pessoa, da sua obra, se pregasse arrependimento para perdão de pecados a todas as nações. Uma vez que ele é pregado, uma vez que ele é recebido com arrependimento de pecados e fé como Senhor e Salvador, nele você tem o 100% de tudo que Deus quer te dar. Quando ele te perdoa até dos pecados que você ainda vai cometer. Você está num estado de perdão. Quando nós recebemos Jesus, não é questão de perdoar mais um, nós já estamos num estado de perdão. E não tem ninguém mais poderoso que Jesus para dizer: o Senhor perdoou esse aí, mas eu vou dar um jeitinho dele estar desperdoado. Não existe isso. Quando você tem Jesus, você tem o 100% de Deus, pleno perdão de pecados. Em Jesus você só pode estar reconciliado com Deus. Não tem como ter Jesus e não estar perdoado. Não tem como ter Jesus e não estar reconciliado. Não tem como ter Jesus e não ser amado de Deus. Não tem como ter Jesus e não ser abençoado nas regiões celestiais com toda a sorte de bênçãos. Não tem como ter Jesus e não ter sido adotado como filho e filha de Deus. Não tem como ter Jesus e não ter o Espírito Santo de Deus. Não tem como ter Jesus e não ser herdeiro com Jesus de tudo que Jesus é herdeiro, e Ele é herdeiro de toda a criação. Nós somos co-herdeiros com Cristo. Nós nem sabemos exatamente a plenitude do fato de ser herdeiro, porque parte da nossa herança nós saberemos na plenitude do reino, e nós não estamos na plenitude do reino. Mas em Jesus você já tem o 100% de Deus. E em Jesus você está salvo, você é irremovível, você é indestrutível, que nem o teu Senhor e o teu Salvador. Se você quer saber o que eu estou falando em Romanos capítulo 8. Mantenha a sua Bíblia aberta para não ficar aquele sofrimento. Cada vez que eu falo, vamos ler esse verso, aquele verso, aí o irmão sofre de cá, sofre de lá, sem sofrimento para ler a Bíblia. Marque aí Romanos 8, que eu vou ler vários versos, mas não vai ser de uma vez. Romanos 8, verso 32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com Ele, é em Cristo, e de graça, é pela graça,
todas as coisas. É impossível estar em Cristo e não receber com Ele todas as coisas, mas é com Ele. Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes o entregou por nós, como não nos dará juntamente com Ele, é com Jesus, todas as coisas. Se você tem Jesus, você tem o 100%. Talvez você não saiba que você tem 100%, porque você vive nessa realidade que o reino de Deus não manifestou na plenitude. Sabe o que é o reino de Deus não manifestar na plenitude? É o que nós estamos vivendo. Na plenitude é o que você lê em Apocalipse. Não terá mais tristeza, não terá mais doença, não terá mais envelhecimento, ninguém vai ficando surdo conforme envelhece, não haverá mais morte. Isso é plenitude do reino de Deus. Nós não chegamos lá. Na plenitude do reino de Deus, tudo que temos em Cristo, teremos na plenitude. Por ora nós estamos aqui, nesse mundo caído, que jaz no maligno, cujo mundo, o diabo é o príncipe. Nós estamos numa realidade que o reino de Deus chegou, mas não está na plenitude. Mas quando Jesus vier, aí estaremos na plenitude. Não confunda não estar na plenitude como carro velho faltando gasolina. A sua vida não é um carro velho faltando gasolina. Em Cristo já está garantido. Você recebe juntamente com Ele todas as coisas, literalmente todas as coisas que Deus quer te dar estão garantidas. Você só não está na plenitude destas bênçãos todas, mas em Cristo Jesus já estão garantidas. Não estar na plenitude do reino de Deus em termos práticos é isso. Eu estou perdoado, eu sou amado, mas o pecado habita em mim ainda. João disse: se dissermos que não temos pecados, mentimos e enganamos a nós mesmos. Tenho aqui hoje à noite alguém que quer mentir, dizendo que não tem pecado. Será que tem aqui algum pastor, algum mentiroso, algum missionário, algum crente que quer mentir, dizendo que não tem pecado? O apóstolo João disse: se dissermos que não temos pecados, mentimos e enganamos a nós mesmos, porque nós temos ainda a cobiça em nós, às vezes a ira em nós, às vezes a falta de vontade de perdoar, falta de maturidade para perdoar, porque nós temos ainda o pecado militando na nossa carne contra o Espírito Santo que está em nós. A gente confunde as coisas, pensamos que está faltando gasolina no nosso carro velho. Não está faltando nada. Quem tem Cristo tem perdão, tem libertação, tem o Espírito Santo. Por isso Paulo fala em Romanos 8, verso 1, acompanha aí: portanto agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Gente, é impossível ter Jesus e ainda estar condenado, é impossível. Presta bem atenção quem é Jesus. Quando não havia nada, o Trino Deus criou todas as coisas, Ele estava lá para saciar a justiça de Deus. O santo, eterno Jesus se tornou homem sem pecado para morrer por nós. Nele somos perdoados, justificados, declarados justos. É impossível estar em Cristo e ainda estar em condenação. Quem está em Cristo, para ele não tem nenhuma condenação. Sabe outra coisa que é impossível? O crente vive que nem fosse um carro velho, faltando gasolina. É impossível ter Jesus e não ter o Espírito Santo de Deus. É impossível ter Jesus e não ter a possibilidade de ser liberto de qualquer pecado. O fato é que o crente às vezes sabe que tem perdão, mas não sabe que tem libertação, porque nele tem o Espírito Santo. Ele não só tem que pedir perdão, mas pedir a libertação,
Porque se ele está em Cristo, ele tem perdão e ele tem o Espírito Santo que o liberta da lei, do pecado e da morte, de qualquer impulso, de qualquer situação, de qualquer má formação familiar que o fez mal educado, mais nervosinho, seja lá o que for. Em Cristo Jesus tem perdão e libertação. É o próximo verso. Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. A lei do Espírito de vida é o jeitão do apóstolo Paulo falar. Ele gostava de falar meio complicado, meio abstrato. Traduzindo aqui o apóstolo Paulo. Porque em Cristo, o Espírito Santo em nós, o Espírito de vida é o Espírito Santo. Ele nos liberta da lei do pecado e da morte, que é o pecado que está em nós. Quem tem o Espírito Santo tem toda a possibilidade de libertação. Quem está em Jesus tem todo o perdão. Quem está em Cristo tem o Espírito Santo com possibilidade de libertação, mas tem que pedir. Senhor, o Senhor está aqui, teu Espírito Santo mora aqui, meu problema é esse, meu impulso é esse, minha má educação é essa, meu problema é esse, e me liberta. Porque o Espírito de vida, o Espírito Santo, nos liberta da lei, do pecado e da morte. Aí o apóstolo Paulo enveredou a falar do Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo é filho de Deus. Quem tem o Espírito de Cristo, esse é filho de Deus. Quem tem o Espírito e é guiado pelo Espírito, é guiado para a vida. Quem se rende às inclinações do pecado, da carne, é levado para a morte. O Espírito gera vida e a carne gera morte. E nós nem sabemos orar como convém, mas o Espírito em nós intercede por nós. A partir do verso 2, o apóstolo Paulo está falando do Espírito Santo e da possibilidade de uma obra do Espírito Santo em nossa vida. Mas tem que orar, tem que buscar, abrir o coração e falar: Espírito Santo, toma conta e me liberta. Quando no verso 31, o apóstolo Paulo faz duas perguntas. Aliás, ele faz inúmeras perguntas em Romanos. Era uma técnica de didática, de ensino nos seus dias, a qual ele dominava muito bem. No verso 31 ele pergunta: que diremos, pois, diante destas coisas? O que é que nós vamos falar diante do fato que estamos em Cristo? O que é que nós vamos falar diante do fato que nele não há condenação? O que é que nós vamos falar diante do fato que o Espírito Santo está em nós e nos liberta? O que é que nós vamos falar diante do fato que pelo Espírito podemos mortificar os feitos do corpo e nós podemos ser guiados por ele para a vida? O que é que nós vamos falar? Mesmo que a gente não saiba orar, ele intercede por nós. O que é que nós vamos falar? Que diremos, pois, diante destas coisas? Se Deus é por nós, porque estamos em Cristo, quem será contra nós? Às vezes os crentes pegam os versos fora de contexto e fala cada coisa a partir deste verso, mas esse verso está querendo dizer que se você está em Cristo, você é irremovível, você é indestrutível. Se você está em Cristo, ninguém pode contra ele, portanto ninguém pode contra você, porque você está nele. Se você está em Cristo, o Espírito Santo está em você, Deus é em você. Se Deus está em você, porque você está em Cristo, quem é que pode contra você? Não quer dizer que não há nenhuma luta, não é? Aliás, há muitas lutas, porque nós não estamos na plenitude do reino. Verso 32, então ele disse: aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por nós,
como não nos dará juntamente com Ele e de graça todas as coisas? Sendo tudo isso verdade, e é verdade. Quem está em Cristo é amado, quem está em Cristo é perdoado, quem está em Cristo tem vida eterna, quem está em Cristo é herdeiro, co-herdeiro de Cristo, com Cristo de todas as coisas. Quem está em Cristo tem o Espírito Santo, está selado nele para o dia da redenção. Quem está em Cristo, juntamente com Ele, de graça, Deus nos dá todas as coisas que Deus quer nos dar. Sendo assim, não há nenhuma condenação. Verso 33, também não tem acusação. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou, está à direita de Deus e intercede por nós. Quem é que pode contra Jesus? O eterno e poderoso Jesus, Criador de todas as coisas, Senhor de todas as coisas, que está à direita de Deus Pai na Trindade. Foi Ele que morreu, foi Ele que ressuscitou, é Ele que está à direita de Deus Pai, é nele que somos declarados justos. Quem vai falar para o eterno Jesus Todo-Poderoso que a justiça de Deus não está nele saciada? Pode ter um acusador, pode ter alguém querendo condenar, mas em Jesus a justiça de Deus foi saciada e Ele é o Supremo Tribunal Federal das regiões celestiais. Ele é irremovível, Ele é indestrutível. Quem está nele tem vida eterna. Quem está nele é indestrutível. Quem está nele é herdeiro de Deus em Cristo, daquilo que não temos muita ideia. Teremos que chegar na plenitude do reino de Deus para saber o que Deus tem reservado para nós. Verso 35. Sendo tudo isso verdade, e é verdade. Se você está em Cristo, você é irremovível e indestrutível. Se você está em Cristo, você tem o 100% de Deus. O verso 35 diz: quem nos separará do amor de Cristo? Não tem uma pessoa ou uma situação com mais poder, mais autoridade, que possa anular Jesus, a sua obra, ou que tenha mais poder do que Ele. Quem nos separará do amor de Cristo? Agora Paulo fala da realidade do fato que nós não estamos na plenitude do reino. Se nós estivéssemos, estaríamos nos últimos 2 capítulos da Bíblia lá em Apocalipse. Não haverá mais tristeza, nem choro, nem morte, nem doença. Ei, não chegamos lá ainda. Está garantido em Cristo Jesus, mas aqui na terra tem tribulação. Nossa irmã estava falando do seu marido em coma há 5 anos. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação muito real, ela existe e pode ser forte. Será a angústia. Paulo disse que em Éfeso até da vida desesperou. Será perseguição. Paulo sabia muito bem o que era isso. Fome. Ele disse que sabia ter e não ter. Teve períodos que ele não teve. Nudez, perigo, espada, como está escrito, e ele vai citar aqui o rei Davi. Rei Davi, como Paulo, sabia muito bem destas coisas que eu estou falando. Verso 36 diz, como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Paulo não estava filosofando. Ele enfrentava a morte todos os dias. Como uma ovelha, queriam levá-lo para o matadouro. O rei Davi, que escreveu este verso, não estava filosofando. Ele não estava escrevendo poesia bonita para cantar na sinagoga muitos anos depois. Ele não estava escrevendo salmos para ganhar prêmio de literatura, e ele merece. Que os salmos são lidos, relidos e decorados século após século,
Só nos nossos dias, milhões de pessoas leem os Salmos todo ano. Mas o rei Davi sabia o que era enfrentar a morte todos os dias, quando os exércitos inimigos acampavam contra Israel. Paulo sabia o que era ser apedrejado, ser preso, açoitado, ameaçado, caluniado. Não é poesia, não é para ganhar prêmio de literatura. Quando eles escreveram o que eles viviam. Eles estavam em Cristo, eram irremovíveis e indestrutíveis, mas não estavam na plenitude do reino de Deus. Eles estavam no mundo que jaz no maligno, aonde tem tribulação, perseguição, calúnia, e não precisa ir muito longe. Dentro de nós ainda tem o pecado militando contra o espírito, ainda tem a cobiça, tem a luta de fora e tem a luta de dentro. E porque tem a luta de fora e a luta de dentro, a gente vive como se fosse carro velho precisando de gasolina. Em Cristo Jesus você tem o 100%. Eu e você não estamos na plenitude do reino, mas nós já temos o 100%. E esse 100% pode se manifestar na nossa vida se nós soubermos que temos e se nós buscarmos a face de Deus. Verso 37. Sendo verdade, em Cristo eu sou irremovível, eu sou indestrutível, eu sou eterno. Não tem ninguém mais poderoso do que Jesus. Não tem ninguém que possa me separar, nem pessoa e nem situação que possa me separar do amor de Deus. A tribulação não pode, a angústia não pode, a perseguição não pode, a fome, a nudez, o perigo, a espada, nada me separa do amor de Deus. Sendo isso verdade, verso 37, em todas as coisas, porque nós estamos no irremovível e no indestrutível Jesus, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Não estou falando que não tem tribulação, porque tem. Não estou falando que não tem angústia, porque tem. Não estou falando que não enfrentamos a morte todos os dias. Não estou falando que não tem luta. Eu estou falando que não tem uma pessoa ou uma situação que possa anular Jesus, a sua pessoa, o seu poder e a sua obra em nossas vidas. Nele nós somos irremovíveis e indestrutíveis. Verso 38. Paulo sabia muito bem do que ele estava escrevendo. Ele sabia o que era ser vitorioso em Cristo, ele sabia o que era ter o Espírito Santo, ele sabia o que era ser ungido, ele sabia o que era ser perseguido, ele sabia estas coisas que ele escreveu, ele viveu cada uma delas. Tribulações grandes, perseguições grandes. Verso 38 ele disse: eu estou convencido que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Não tem ninguém mais poderoso que Jesus, nem pessoa e nem situação. Se você está em Cristo, você é indestrutível. Você só não está na plenitude do reino. Eu e você ainda temos a cobiça em nós. Eu e você às vezes temos um ódio dentro de nós. Eu e você ainda temos que confessar pecados. Mas em Cristo Jesus somos eternos. Não tem anjo mais poderoso que Jesus. Está acima de principados e potestades. Não tem anjo, não tem demônio, não tem situação. Nem mesmo a morte. Se nós morrermos, em seguida já estamos na presença de Deus. E o pecado que habita nesse corpo fica lá na sepultura. Presta bem atenção no que eu vou dizer. Quando eu morrer, me deixa lá no caixão, por favor. Não vem com essa história que você tem fé, vai lá, levanta em nome de Jesus. A primeira coisa que eu vou fazer é assim você. Nesses 5 minutos que eu estava no mundo da morte, eu não estava mais no corpo do pecado, não tinha mais cobiça, não tinha nada. A coisa ruim ficou aqui. Eu estava na presença de Deus.
sem pecado, em Cristo Jesus. Aí você me fez voltar para esse corpo onde tem cobiça, inveja e briga. Nunca mais me ressuscite. Se for me ressuscitar, ressuscite longe de mim. Me deixa lá. Me deixa lá, porque eu vou estar na presença de Deus. Não tem ninguém mais poderoso do que Jesus. Nele está garantido, ainda que não estejamos na plenitude do reino de Deus. Porque nós não estamos, presta bem atenção. Se tem duas pessoas que sabiam viver essa realidade, eu sou irremovível e indestrutível no Senhor, mas eu não estou na plenitude do reino, eu tenho exércitos acampados contra mim, eu tenho um monte de problema, um monte de perseguições e ameaças, por causa do Senhor enfrentamos a morte todos os dias. Se tinha duas pessoas, era Paulo e Davi. Mas se tem duas pessoas na Bíblia que oravam, que buscavam e clamavam, que não deixavam barato, eles sabiam muito bem quem eles eram no Senhor. Não era carro velho de obreiro que está com dificuldade, faltando gasolina. É plenitude de Deus, não importa as circunstâncias. Em Filipos, preso, Paulo estava na plenitude de Deus, não tinha nada a ver com circunstâncias. Eles buscavam a face de Deus. Quando a gente não busca a face de Deus, a gente tem tudo em Cristo, mas os problemas ficam muito grandes, parece que maior do que Jesus, maior do que a gente. Quando a gente busca a face de Deus, diante dos problemas sérios, Davi falava: misericórdia, não me abandona. Era como ele estava sentindo. No Senhor ele era indestrutível, mas ele estava sentindo pequenininho, mas ele buscava a face de Deus. Aí Deus ministrava no seu coração. Deus falava: Davi, vai com calma, em mim você é indestrutível, busca a minha face, eu vou te encher do Espírito Santo e de fé. Ele dizia: a tua face eu vou buscar. Aí o coração dele mudava. Salmo 27, por favor, abra assim com tranquilidade, abra com paz, não abra nervosinho, murmurando: o pastor vai ler outro verso, em outro lugar, e vai começar a pregar de novo. Esse culto vai demorar. Vamos, Salmo 27, calminho, só vou usar o Salmo 27 para ilustrar, eu não vou pregar de novo. Salmo 27, verso 7, Davi sabia o que era ser indestrutível no Senhor, mas tinha tribulações muito grandes, angústias, perseguições, ameaças de morte todo dia. Ele sabia buscar a face de Deus e trazer para o presente, aonde o reino não tem a sua plenitude ainda, boa parte da manifestação de Deus necessária para aquela obra, para aquela hora. Davi não tinha problema de buscar a face de Deus, sabendo que nele ele é indestrutível e Deus podia se manifestar no tempo e na história. Salmo 27, verso 7, Davi orou: ouve a minha voz quando clamo, ó Senhor, tem misericórdia de mim, responde. No verso 8, o Senhor falou ao seu coração: a teu respeito, diz o meu coração, busca a minha face. E Davi disse: a tua face, Senhor, buscarei. Verso 9, não escondas de mim a tua face, não rejeites com ira o teu servo, tu tens sido o meu ajudador, não me desampares, não me abandones, ó Deus, meu Salvador. E lá o Senhor falou: Davi, em mim você é indestrutível, busca a minha face, o problema vai ficar pequeno. Aí o Senhor começou a falar com ele. Verso 10, Davi agora já debaixo da convicção de Deus, porque vinha buscando a face de Deus e Deus vinha ministrando: ainda que meu pai e minha mãe me abandone, o Senhor me acolherá. E ele termina esse período de busca de Deus. Quando Deus fala, ele escreve um salmo, verso 13: apesar disto, essa certeza eu tenho,
viverei até ver a bondade do Senhor na terra. Espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. O Senhor ministrou a Davi: Davi, em mim você é indestrutível. Em mim você é indestrutível. Parecia que o problema estava grande, sempre vai parecer muito grande, mas busca a face de Deus, até Ele falar no seu coração, até Ele te acalmar, até Ele te dar uma palavra, uma promessa. Não viva como fosse carro velho faltando gasolina, não, irmão. Vai estar faltando um negócio. O que está faltando? Se você tem Jesus, está faltando o quê? O Criador do universo, de um vasto universo. Ele é o teu Senhor, Ele é o teu Salvador. O que é que está faltando? Quando Deus te dá Jesus, com Ele vem o tudo de Deus. Não está faltando. Você é irremovível, você é indestrutível, mas você não está na plenitude do reino. Tem luta grande. Paulo tinha luta grande, Davi tinha luta grande, mas você está no Senhor. Busca a face dEle. Ele vai ministrar, Ele vai operar. E Deus começou a falar com Davi, e Davi agora encheu de convicção. Lembra que os exércitos inimigos acampavam contra Israel, milhares e milhares, era problema grande. Verso 2, porque o rei Davi escreveu o salmo depois de buscar a face de Deus. Verso 2, quando homens maus avançarem contra mim para destruir-me, muitos exércitos faziam isso contra ele. Eles, meus inimigos e meus adversários, é que tropeçarão e cairão. Em algum momento ele estava apavorado. Ora, Senhor, ouve. Aí o Senhor falou: Davi, busca a minha face. Você é irremovível em mim, você é indestrutível em mim. Está morrendo de medo, por quê? Busca a minha face. Aí o Senhor começou a ministrar, encheu de fé o coração de Davi. A conversa mudou. Saiu da garagem do mecânico do carro velho sem gasolina e começou a entender o que ele era no Senhor: irremovível, indestrutível, eterno. O Senhor Todo-Poderoso, verso 1, Ele é a minha luz, a minha salvação, de quem terei temor? Se o Criador do universo é a minha salvação, a minha luz, vou ter medo do quê? E ainda que venham homens maus, eles tropeçarão e cairão. Verso 3 foi literal na vida de Davi. Ainda que um exército se acampe contra mim, e muitas vezes se acamparam, meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Verso 5. No dia da adversidade Ele me guardará em sua habitação. Verso 6, triunfarei sobre os inimigos que me cercam. Muitos exércitos ao longo da vida de Davi. O Senhor mudou o coração de Davi, e Davi descobriu que tinha um segredo. Ele era irremovível, indestrutível no Senhor, mas ele não estava na plenitude do reino de Deus. Vinha tribulação, fome, angústia, anjo, demônio, um monte de coisa contra ele. E ele não estava na plenitude do reino. Quando não tem dor, não tem tristeza, não tem choro, não tem morte, não chegou na Nova Jerusalém. Ele era indestrutível no Senhor, mas os problemas eram de um mundo sem Deus, e não da plenitude do reino de Deus. Ele precisava que Deus invadisse a história, porque no Senhor ele era removível, indestrutível, mas ele precisava que Deus invadisse a história. Aí ele buscava a face de Deus e clamava até Deus falar. E aí ele escrevia um salmo: no Senhor não tem para ninguém. Se um exército vier, vai cair. Se os adversários vierem me devorar, vão tropeçar. O coração dele mudava, e a vida de Davi mostra que ele teve vitória em todas as batalhas. Porque ele não aceitou viver como se fosse carro velho precisando de gasolina, com 10 reais no bolso. Estava em Cristo. Em Cristo Jesus ele tem o tudo de Deus.
E aí ele gostou desse negócio, ele gostou de buscar a face de Deus, ele aprendeu como ninguém. É só você ler os Salmos e a história de Davi, que ele aprendeu como ninguém. Quando a arca chegou dos filisteus, ele levou a arca para o quintal da casa dele. Ele fez um palácio no Monte Sião, murou o palácio, e ele levou a arca para o tabernáculo de Davi no quintal da casa dele. Ele botou os levitas lá, assim, blocos de levitas. Entrava um bloco de levitas, alguns clãs, ou um clã, e ficavam uma semana inteira em oração e adoração. Aí depois vinha outro. Tinha 24 blocos. Ficava uma semana, 2 semanas, a gente não sabe exatamente, ficava X dias. Saía um bloco, vinha outro bloco, mas em cada bloco de levita tinha dezenas ou centenas de levitas no quintal da casa dele. Tem gente aqui no loteamento que reclama, tem barulho no centro de oração. Davi botou uns centenas de pessoas para orar, adorar. Não sei como é que Davi dormia, que ele botou no quintal da casa dele. Porque ele sabia que se ele buscasse a face de Deus, o tudo de Deus que ele tem no Senhor ia se manifestar no tempo, na história, até que ele chegasse na plenitude do reino. Ele gostou desse negócio, ele escreveu um dos versos mais famosos da Bíblia, que está impactando muito o mundo hoje, é o verso 4. Uma coisa pedi ao Senhor, é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor, buscar a sua orientação no templo. Ele gostou desse negócio. Quando eu estou longe da presença de Deus, eu sou indestrutível no Senhor, mas o problema fica grande. Mas quando eu busco a presença de Deus, o problema fica pequeno e Deus se manifesta. Então eu quero morar na casa dele, eu vou trazer a tenda aqui para o meu quintal, eu vou ficar na casa dele. E ele ficava mesmo, ele gostava de orar, ele gostava de adorar, ele gostava de escrever salmos, ele tinha uma experiência com Deus, ele escrevia a sua oração ritmada, remada, virava salmo, virava música de adoração, e eram inspirados pelo Espírito, eram proféticos, fazem parte da Bíblia. Muitos deles são citados no Novo Testamento, e por Jesus, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. É Davi, Salmo 44, verso 22. Muitos salmos são citados, porque ele se tornou profeta. Por causa disso, tem no mundo hoje milhares e milhares de casas de oração, por causa do Salmo 27, o verso 4. Grandes igrejas estão mantendo casas de oração, com turnos de oração, de adoração, porque quando a gente é indestrutível no Senhor, em Jesus temos o tudo, mas quando a gente está nesse estado de busca, os problemas ficam pequenos, a fé vem, a voz profética vem, a vitória vem. Quando a gente afasta da presença de Deus, tudo fica muito grande. É só ler a Bíblia, que quando Israel se afastava de Deus, ele ia se complicando, ainda que ele tinha aliança e promessas, e no Senhor ele seria indestrutível, mas afastando do Senhor, ele ia entrando pelo cano. Quando a gente busca a face de Deus, tudo que temos e somos se torna nossa herança aqui na terra, e o reino nem chegou ainda na plenitude. Não buscar a face de Deus é a maior fria da história da humanidade, da igreja. Isso é da lição do pastor Jonathan para nós, e as pessoas têm muita dificuldade de entender o pastor Jonathan. 5 da manhã ele está orando, ora até às 7, até às 8. Eu nunca vi ninguém para orar que nem o pastor Jonathan. Todos nós perdemos. E 10-0 para o pastor Jonathan. Está com 83 anos, você não sabe quanto que ele ora por dia. Aí você vai conversar com ele e fala assim: é simples. Se a gente busca a face de Deus, até pecar a gente peca menos. Que a gente está na presença de Deus. E se você busca a presença de Deus, o Senhor vai te fazendo forte, dando fé, falando palavra profética, o milagre acontece. Se você vai longe da presença de Deus, você perde a força de orar, de adorar, de louvar, a fé vai encolhendo, o problema fica grande. O segredo é buscar a face de Deus. Por isso, o pastor Jonathan sempre fala: tem um centro de oração aqui, mas não é brincadeirinha não.
não é para enfeite. Quem está nessa comunidade é para subir lá, é para orar, é para buscar. Quem sabe tanta fome que não precisa ir só naquele horário, vai em outros horários, porque quer Deus. E deve fazer que nem Jesus, ora no deserto, ora no monte porque ele estava na topografia assim, tá? Se ele quisesse andar na linha reta na Galileia, não ia dar. No geral era assim, então ele subia no monte, quando ele não estava subindo, ele estava descendo. Mas Jesus orou na planície, orou no deserto, orou no monte, e ele alternava com períodos de consagração e períodos de ministério no meio do povo. No Monte da Transfiguração, depois desceu, libertar aquele menino do demônio. E essa é a palavra do Senhor para nós. Em Jesus nós somos indestrutíveis. Como o rei Davi, temos que buscar a face de Deus até Deus falar. Nós vamos experimentar um pouco da plenitude do reino de Deus aqui na terra. Nós temos que alternar busca e serviço, porque tem gente que só quer orar, não quer trabalhar nunca, não quer servir nunca. Então tem que alternar. Porque se você entrar no centro de oração e não sair mais, aliás é bom ficar um mês, uma semana, uma hora você tem que sair para servir, né? Sabe o que vai acontecer se você não sair mais? Deus vai falar com você. Ele vai falar assim: fique na posição que Napoleão perdeu a guerra. Aí você vai fazer assim, ele pum! Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, serei as minhas testemunhas num mundo sem Deus. Não adianta ficar só no centro de oração, é para ficar bastante, hein? É para alternar períodos de consagração, como Jesus, com períodos de trabalho. Agora é um tal de querer trabalhar muito e orar pouco. Tem que controlar esse negócio aí. Agora, se você orar pouco, não vai ter produto, não vai ter produção. Você não ouviu a voz de Deus, a voz profética de Deus, não vai ter produção. Agora, você ficar muito sem sair de lá, posição de Napoleão e tum. Deus vai te mandar para fora, para você cheio do Espírito Santo, pregar o Evangelho. Irmão, você não é carro velho faltando gasolina. Se você tem Jesus, você tem tudo. Mas faz uma diferença quando a gente busca a face de Deus. Faz uma diferença quando Ele nos visita. Faz uma diferença ouvir a sua voz. Davi disse: olha, eu estava clamando, eu estava num desespero, exércitos contra mim. Sabe o que o Senhor falou? Ele não falou: vou te livrar. Ele falou: busca a minha face. Tua face eu vou buscar. E continuou. Aí Deus encheu de fé, aquele exército vai cair, vai tropeçar. E essa foi a vida de Davi, essa foi a vida de Paulo também. Mas pode ser que num dado momento é a hora da morte chegar. Às vezes a morte chega de um jeito que eu não gosto. Tem uma listinha lá: eu quero morrer assim. Número 1, eu quero que os anjos apareçam para mim, vou avisar todo mundo que os anjos falaram que Deus vai me levar. Tchau e bênção, e vou embora, para o caixão, para algum jeito, eu vou embora. Eu não queria morrer como a nossa missionária Sueli, ficou 2 anos e meio lutando contra o câncer. Deus nem curou e Deus nem abreviou. É um jeito muito difícil de morrer. Esse é meu último item para morrer. Senhor, o último jeito que eu quero morrer é desse jeito aqui. Mas eu tenho uma coisa para dizer para você: nem a morte com sofrimento, depois de 2 anos e meio, impede da Sueli ser eterna e indestrutível em Cristo Jesus. Não tem nada, nem ninguém, nem situação que tenha mais poder do que Senhor, e não tem ninguém, nem situação que nos separa do amor de Deus. Mas eu quero orar hoje à noite com você, para você ter fome de buscar a face de Deus. Porque quando o Senhor te encher da presença dEle, você vai experimentar na terra um pouquinho da plenitude do reino, meio antecipada. Porque avivamento é antecipar a plenitude do reino de Deus. Quando muitas pessoas são curadas, são libertas, até ressuscitam dos mortos. Menos eu, hein? Deixa eu lá no caixão, porque eu vou voltar bravo. Se eu chegar na presença de Deus, não me traga aqui para esse mundo que já...
Gente, pelo que eu sei do Senhor, eu não quero voltar, irmão. Aliás, eu queria ir embora logo. Aqui tem um prazo, né? Tem um prazo aí, vamos cumprir o prazo, né? Vamos orar? Vamos ficar em pé. Será que vocês querem vir aqui à frente orar? Mas faz grupos de no máximo 3 pessoas, que você tem mais liberdade de oração. Para você orar com liberdade. Tem crente, gente, que ora com o breque de mão puxado. Você tem o tudo de Deus em Jesus. Você tem o Espírito Santo. Não ora com o breque de mão puxado. Davi tinha problema grande. Ele falou: misericórdia, não me abandona até Deus falar. Ele não ficava: vossa excelência, será que o Senhor... Não. Ele grita: Senhor, misericórdia, até Deus ministrar o seu coração. Ele é minha rocha, meu refúgio, minha salvação. Eu vou ter medo de quem? Nele é o seu irremovível, indestrutível. Vamos acomodar todo mundo aqui para frente, fazendo grupos de 2, 3, mas para orar sem breque de mão puxado. Você não é carro velho sem gasolina e nem com breque de mão puxado. Em Cristo Jesus você tem o tudo de Deus. Vem, gente, vem aqui todo mundo para frente, mas vai se acomodando aqui. Eu prometo que se vocês chegarem perto, eu não vou cuspir. Mas vem perto todo mundo aqui, fazendo grupos de 2, 3 pessoas. Amém? Você vai orar com liberdade no Espírito. Começa a orar com liberdade no Espírito. Pode começar a orar. Você não é carro velho faltando gasolina. Não está faltando nada na sua vida. Se você tem Jesus, você tem o tudo de Deus. Se você tem Jesus, você recebe nele, com ele, todas as coisas. É verdade, o pecado ainda habita em você. É verdade, você não está na plenitude do reino. Tem tribulação, tem angústia, tem escassez, tem luta, tem calúnia, tem morte, tem demônios, tem situações difíceis, tem um mundo que jaz no maligno. Você não está na plenitude do reino, mas em Cristo você tem o tudo de Deus. Aquele que não poupou seu próprio filho, antes o entregou por nós, como não nos dará com ele de graça todas as coisas? Em Cristo todas as coisas, em Cristo amado, ninguém, nada pode te separar do amor de Deus. Não tem ninguém mais poderoso que Jesus. Não tem pessoa, não tem situação, não tem nada, não tem ninguém, não tem principado, não tem autoridade. Você está em Cristo. Você é irremovível, você é indestrutível. A lei do Espírito da vida, o Espírito Santo em você, te liberta da lei do pecado e da morte. Ore para você viver a realidade daquilo que você já é em Cristo. Ore para você viver a herança do Espírito Santo em você. Ore para você aprender a buscar a face de Deus, você ter fome de Deus. Quando o inimigo acampar como um exército contra você, busca a face de Deus, até Deus falar, até Deus ministrar, até a voz profética chegar. Busca a voz de Deus, busca a face de Deus, busca a presença de Deus. É Deus que renova, é Deus que cura, é Deus que liberta, é o Senhor que batiza com o Espírito Santo de Deus. É Deus, é o Senhor, é a presença de Deus. Não é pastor, não é sermãozinho melhor ou piorzinho, não é louvorzinho melhor ou piorzinho, é Deus, é Deus. Não é igreja, não é ministério, não é apóstolo, não é pastor, não é missionário, é Deus. Aquele que não poupou o seu próprio filho, com Jesus nos dá todas as coisas. É Deus que nos dá todas as coisas. É o Senhor.
É o Senhor que nos faz herdeiros em Cristo Jesus. Não viva com uma impressão errada de quem você é. Em Cristo Jesus você é filho de Deus, você é amado, você é templo do Espírito Santo, você tem o tudo de Deus, você é herdeiro, co-herdeiro com Cristo Jesus. A obra é grande, ela é muito grande. Você não consegue imaginar quão grande é a obra de Deus na sua vida. Não nivele por baixo, não nivele por baixo. Em Cristo você tem o tudo de Deus. Mas aprenda a se deleitar no Senhor, aprenda a orar, aprenda a buscar a face de Deus, aprenda a buscar o Senhor, até ser renovado, até experimentar as riquezas de Cristo Jesus, num mundo sem Deus. Nós estamos num mundo que jaz no maligno, a plenitude do reino não chegou, mas você pode experimentar a plenitude de Deus em Cristo Jesus. Busque a face de Deus, renuncie religião morta, renuncie. Eu não quero religião morta, eu não quero vida acomodada, eu não quero coração vazio, não quero preguiça para ler a Bíblia, não quero preguiça para orar, não quero preguiça para buscar a Deus, não quero preguiça, não quero fraqueza, eu quero Deus. Busca a face de Deus até Deus falar com você. É Ele que vai tirar a moleza, é Ele que vai tirar a fraqueza, é Ele que tira o medo, é Ele que tira o temor, é Ele que tira a incredulidade. Há riqueza em Deus, há poder em Deus, há riqueza em Deus, há poder em Deus. O Senhor quer renovar a sua vida, Ele quer te abençoar e te usar na sua família, na sociedade. Deus quer te encher do Espírito Santo. Ele quer te usar, Ele quer te usar, Ele quer te usar como testemunha de Jesus, revestido de poder, porque o Espírito de vida está em você. Em Cristo Jesus, o Espírito de vida está em você, Ele te liberta da lei, do pecado e da morte. Busca o Senhor, busca, fala misericórdia, não me abandone, busca, até o Senhor falar com você. Busca a minha face, busca a minha face, busca a minha face e responda: a tua face eu vou buscar, a tua face eu vou buscar. O Senhor vai te tocar, vai te abençoar, vai te curar, vai te renovar, vai te alegrar, vai te abençoar, abençoar a sua vida, abençoar o seu lar, abençoar a sua família. Deus vai te abençoar. Em Cristo Jesus, você é irremovível, indestrutível, você tem o tudo de Deus. Pai amado, nos colocamos na presença do Senhor. Pai amado, nos colocamos na presença do Senhor. Olhe, Senhor, para nós nas nossas fraquezas. Quantas vezes vivemos como se não tivéssemos energia, como se não fôssemos cordeiros em Cristo, como se o Espírito de vida que está em nós não tivesse poder. Quantas vezes vivemos vazios, incrédulos, tristes, desanimados. Quantas vezes sem buscar a tua face, quantas vezes sem ser envoltos pela tua presença, quantas vezes sem ouvir a tua voz, quantas vezes sem ter um coração mudado, transformado, ao ponto de entender que em Cristo nós temos o tudo de Deus, para a glória do Senhor, e nada pode nos separar do teu amor. Quantas vezes vivemos sem entender a Bíblia, sem ler a Bíblia, sem ser ministrados pelo Espírito Santo. Quantas vezes nos acomodamos com ouvir palestras, mas a presença de Deus não está lá. O poder do Senhor não está lá, o Espírito Santo não está lá, e a gente se contenta com palestra. Não queremos palestras, queremos Deus, a presença de Deus, a glória de Deus.
Queremos Atos 1:8. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis as minhas testemunhas. Nós não queremos nivelar por baixo, queremos ser testemunhas de Jesus na plenitude do Espírito Santo. Queremos ser discípulos de Jesus na plenitude do Espírito Santo. Queremos a nossa riqueza em Cristo já. O reino não chegou na sua plenitude, mas o Senhor gosta de invadir essa história com a sua presença, com o seu poder, e o Senhor gosta de fazer o reino se manifestar nesse presente, e é isso que nós queremos, a nossa riqueza em Cristo, a nossa herança em Cristo. Nós queremos o Senhor. Pai amado, toca o coração do teu povo, o coração da tua igreja. Não depende de pastor, não depende de igreja, não depende de ministério, depende da nossa riqueza em Cristo. Se o Senhor é por nós em Cristo, quem será contra nós? No Senhor, em Cristo, somos mais do que vencedores. Não tem acusação, não tem condenação. Foi Jesus que morreu, ressuscitou, está à direita de Deus Pai, intercede por nós. Quem é que pode contra Ele? Nós estamos nele. Somos irremovíveis, indestrutíveis. Nem a morte longa, sofrida, tem poder contra o Senhor. Pai amado, toque o nosso coração, nos abençoe, liberta o coração de tristeza, de angústia, de desânimo, de preguiça, ou de falta de esperança, falta de fé. Renova, abençoa, renova. Faça de nós um povo que quer buscar a tua face. Porque no Senhor, na sua presença, nós experimentamos a nossa riqueza e a nossa herança em Cristo Jesus. Encomendamos nossas vidas à tua graça e te agradecemos porque o Senhor não poupou o seu Filho, nos entregou por nós e com Ele nos dá todas as coisas. Muito obrigado, Senhor. Graça de Jesus, o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo seja conosco desde agora e para sempre. Amém.